Eterno e soberano Jesus, nós te somos gratos por todas as coisas. Nós te somos gratos, Senhor meu Deus, pela vida. Nós te somos gratos, Senhor, pela tua provisão. Somos gratos pelo perdão dos nossos pecados, pela salvação das nossas almas. Somos gratos a ti, Senhor amado, porque com grande amor nos tem alcançado. E com bondade e misericórdia tem estendido suas mãos sobre nós, mesmo nós não sendo merecedores. Mas aprove a ti olhar para nós, Senhor, com teus olhos de amor e nos alcançar, Pai. Começamos esta noite te louvando e te adorando, Senhor, exaltando e engrandecendo o teu santo e soberano nome. Agora, Senhor, já tivemos um momento de oração. Agora queremos, Pai, junto com a igreja que está presente, com a igreja que está online, Senhor, erguer mais uma vez a nossa voz em oração, para clamar, Senhor meu Deus, pela manutenção desse cuidado que nós temos certeza, Senhor, que Tu estás dispensando a nós por causa da Tua palavra, por causa da fé, por causa, Senhor meu Deus, daquilo que nós temos dentro do nosso coração, Senhor. Esta certeza não pode ser tirada. Não pode ser tirada pelas aversões da vida. Não pode ser tirada por causa, Senhor meu Deus, dos intempéries, por causa dos momentos difíceis. Não pode ser tirada do nosso coração, porque ela está fundamentada, Senhor, em algo firme e sólido, que vai além da vida passageira e efêmera, Senhor, que temos aqui na terra. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir nesta noite que Tu possas, Pai, com esse culto que está alcançando os mais diversos lares, que está alcançando os meus irmãos aqui presentes, que este culto nesta noite possa produzir, Senhor, um fruto de paz, um fruto, Senhor meu Deus, de esperança, para todo que porventura esteja desanimado, esteja, Senhor meu Deus, entristecido, abalado, esteja fraco. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, este culto não tem outro propósito, Senhor. Ele não está aqui para atender a instituição religiosa da terra. Está aqui, Senhor, como fruto da adoração da Tua igreja, como fruto da necessidade da Tua igreja, como fruto, Senhor meu Deus, do desejo da Tua igreja. Por isso, Pai, que Ele possa produzir, Senhor meu Deus, que as atenções, Pai, que porventura possam estar se dispersando por causa do barulho na rua, por causa de alguém dentro de casa, por causa de alguma situação, que agora, Pai, em nome de Jesus, o coração possa, Senhor meu Deus, se ligar em algo que vai além do ouvido, algo que vai além dos olhos, algo que vai além da compreensão humana, algo que o Teu Espírito venha fazer agora na vida dos meus irmãos, na vida da Tua igreja, Pai. Pai, em nome de Jesus, me usa na Tua palavra, que a meditação da palavra nesta noite, junto com os acordes do teclado, junto com o espírito de oração que está nesse ambiente, que está na casa dos meus irmãos, possa fluir algo, Senhor, pelo qual Tu tenhas liberdade de tratar com os nossos corações, tratar com as nossas vidas, para que nós sejamos fortalecidos, Pai, nesta noite. Sejamos, Paizinho querido, enriquecidos por esta ação sobrenatural que vem do Teu trono, que vem de Ti. Senhor, tudo que nós fazemos é acreditar. Estamos aqui porque acreditamos. Estamos aqui, Senhor, porque há fé no nosso coração. Estamos trabalhando porque cremos. Estamos orando porque cremos. Estamos caminhando segundo a Tua palavra porque cremos. Porque, Senhor, firme é a esperança que temos das Tuas promessas, das coisas
crescer a cada dia na graça e no conhecimento de Ti, Senhor, para que em todas as coisas o Teu nome seja glorificado, o Teu nome seja exaltado, pelo que esta igreja está produzindo, Pai. Abençoa cada um dos meus irmãos nesta noite, nas suas casas, aqui presente. Abençoa, Senhor, para que nós possamos, ao nos levantarmos deste altar nesta noite, possamos nos levantar fortalecidos e cheios do Teu amor, da Tua graça, da Tua bondade e da Tua misericórdia. É a oração que fazemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz aos irmãos presentes, aos irmãos online. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um de vocês nesta noite. Quero meditar na palavra de Deus com vocês. Quero junto com vocês tempo no qual nós vamos nos debruçar pela palavra de Deus, na palavra de Deus, no livro de João, capítulo 5. No livro de João, capítulo 5, no versículo 1, está registrado a história de que Jesus curou um homem no sábado. Esse tema para nós ele seria irrelevante, né? Essa nomenclatura desse tema, Jesus cura um homem no sábado. Mas para aquela época isto era uma implicação difícil de ser aceita, e mais do que difícil de ser aceita, quando há no coração a disposição de querer realmente encontrar algo para gerar um conflito, para gerar um atrito, né? Sempre haverão elementos que poderão contribuir para que a gente construa de uma situação boa coisas ruins, ou até mesmo vice-versa. Mas nessa noite, nesse texto tão conhecido de todos nós, eu mesmo já o preguei algumas vezes aqui na igreja. Esta noite, nesse texto que conta a história do paralítico que estava à beira do tanque chamado Betesda, aquele homem que por 38 anos estava ali, porque ele não podia andar, ele tinha, por causa da enfermidade do seu corpo, as limitações que o impedia de ter uma vida normal. 38 anos, foi assim a história da sua vida, desse homem que nós não sabemos o nome, mas ele é chamado como um homem que estava ali, enfermo, esperando o movimento das águas, ao lado do tanque de Betesda. E a história nos fala que muitas pessoas estavam ali naquele tanque, porque eles acreditavam que de tempos em tempos um anjo descia naquela água, naquele tanque, e o primeiro que se jogasse naquela água era curado. E aquela história provavelmente era muito antiga, por causa da história desse homem. Nós temos a referência de que essa história é antiga, e ela estava ali como uma esperança para aqueles que tinham deficiências, para aqueles que tinham
problemas de saúde, para aqueles que tinham limitações, aqueles que precisavam de um milagre, para aqueles que precisavam de uma ação sobrenatural. Isso nos faz refletir a respeito da vida que temos. Quantas vezes nós estamos enxergando a nossa vida nessa mesma condição, à espera de um milagre, né? À espera de uma ação vinda da parte de Deus para mudar a história, para reescrever um momento da nossa vida, a situação da nossa vida. Mas nem sempre é assim. Nem sempre é na hora que a gente espera. Nem sempre é do jeito que a gente espera. E nem sempre é no dia que a gente espera. Porque Deus tem a sua forma de conduzir a vida. E bendito e bem-aventurado é o homem que compreende que melhor é estar nas mãos do Senhor e ser conduzido por Ele. Mas essa noite eu quero olhar com vocês nessa história. Eu quero olhar e ter um foco em cima deste homem, deste paralítico que estava à beira do tanque de Betesda. Sobre alguns fatos que nós muitas vezes lemos e relemos essa história e eles passam desapercebidos por nós, porque nós muitas vezes não compreendemos a perspectiva de quem está dentro de uma situação como a desse homem, porque nós não conseguimos entender quais são as esperanças, quais são os anseios, quais são os pensamentos que tem a mente de uma pessoa que por tantos anos espera um milagre e às vezes faz muitas coisas para que possa alcançar o milagre, mas nem sempre é o que nós fazemos, é o que vai realmente providenciar o milagre. E eu quero olhar com vocês sobre esses fatos, dessa perspectiva deste homem, do paralítico, que estava ali e precisava ser, de alguma forma, alcançado por um milagre. O primeiro fato que eu quero olhar com vocês essa noite é o fato desse homem ser observado por Jesus. No versículo 6, a gente percebe que este homem era observado. Quando Jesus ouviu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: você gostaria de ser curado? A observação de Jesus no meio de tantos enfermos, de tantas pessoas que tinham necessidades, alcançou aquele homem. Por que aquele homem? Qual foi o motivo dos olhos de Jesus bater naquele homem? A palavra de Deus não deixa explícita se Jesus curou mais alguém ali naquele dia, naquele lugar, naquele ambiente. A verdade que nós sabemos que está relatada nas Escrituras é que Jesus enxergou aquele homem. Mas esse olhar de Jesus sobre a vida daquele homem é o que justamente essa história quer trazer. Que nós precisamos entender que os planos de Jesus, eles estão traçados, eles já estão idealizados no coração de Deus, segundo aquilo que Deus vai poder usar para gerar fé, para construir o seu plano que é perfeito, que é mais alto, para estruturar a caminhada que é necessária. Talvez se Jesus naquele dia tivesse curado mais pessoas ali,
talvez nós não iríamos entender a visão e a perspectiva desse homem, porque é no olhar desse homem de Jesus enxergá-lo em um lugar provavelmente que não lhe dava acesso às águas. Então provavelmente era um lugar onde ele estava talvez um pouco mais escondido, talvez um pouco fora do eixo de visão de quem entrava, mas Jesus encontrou ele ali. Jesus encontrou aquele homem no meio de uma multidão que era de cegos, de mancos, de paralíticos, uma multidão de enfermos, uma multidão de pessoas que necessitavam de um milagre. Isso é um ponto tão interessante, esse fato de nós entendermos essa condição de observação de Jesus, porque muitas vezes nós queremos fazer uma avaliação a respeito das ações soberanas de Deus. Nós queremos que Deus olhe sempre para nós, que Deus faça sempre como nós achamos que deve ser feito, ou que Deus sempre nos enxergue. Aí a gente pensa, muitas vezes a gente coloca Deus dentro de um patamar humano, achando que Deus escolhe quem Ele vai atender, ou que Deus ele faz a seleção baseado em algum fator humano ou em alguma nomenclatura humana. Não. Deus, quando entra naquele ambiente cheio de enfermos, quando Jesus entra naquele ambiente cheio de enfermos, naquele ambiente onde havia ali muitos enfermos, Ele entra com um propósito, de um homem que tinha uma cama, de um homem que estava ali por 38 anos. Ele entrou ali para alcançar aquele homem, e isso nos fala a respeito da convicção que Deus tem dos seus planos, da certeza que Deus tem de cada passo que dá para construir uma história, para escrever uma história. Ele sabe o que vai fazer, ele entra num ambiente onde ele sabe o que ele tem que fazer. E ali naquele dia, ele precisava enxergar aquele homem, ele precisava fazer com que aquele homem se sentisse observado por Ele e fosse curado por Ele. A história não fala mais nada do que aconteceu na vida desse homem. A história dele para nós acaba aqui. Mas aquele homem tem uma frase, uma palavra, quando ele é questionado pelos líderes religiosos daquela época, no versículo 13, no versículo 14, no versículo 11, ele diz assim: mas ele respondeu: o homem que me curou disse, pegue a sua maca e ande. E ele tinha dito isso porque ele tinha sido questionado: hoje é sábado, você não sabe que você não pode carregar essa maca? Olha que coisa tremenda. O homem observou ele, Jesus observou esse homem, e Jesus encontrou esse homem no meio de todos os enfermos, e Jesus chegou nele, talvez porque Jesus sabia que a resposta dele seria essa, talvez porque Jesus precisava dessa resposta para aqueles religiosos, talvez porque Jesus precisava da atitude que esse homem teve. Talvez se Jesus curasse a muitos ali, talvez esse questionamento não iria acontecer, porque Jesus sabe o que está fazendo, mesmo quando ele entra num ambiente onde tem muita coisa para fazer. Ele sabe o que ele tem que fazer, ele sabe o que ele está ali para fazer. Outro fato é o fato de que Jesus sabia do problema do homem. No versículo 5 está relatado, ele disse: sabendo que este homem estava ali há 38 anos, ele conhecia uma particularidade do problema daquele homem. E esse é um fato importante, porque quando Jesus vem e fala para ele que ele quer, né, e ele está ali, Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? Né? E ele vai dizer para Jesus: não dá, porque eu não tenho quem me jogue na água. Mas Jesus já chega para ele com a fala: você
quer ser curado, porque Jesus sabia o que ele precisava. Tá bom, você pode me dizer, mas Jesus sabia que todos ali naquele ambiente precisavam ser curados. Mas quando Jesus chega ali para ele e faz esta pergunta diretamente para aquele homem, sabendo da sua realidade de muitos anos, sabendo da sua enfermidade que lhe acometia, que lhe impossibilitava de conseguir chegar ao tanque para ser curado, sabendo da história daquele homem, ele faz a pergunta para aquele homem. E ele vai justamente no cerne do problema, né? Porque ele vai chegar com a proposta que aquele homem precisava. E aí o homem apresenta o terceiro fato para Jesus, que é o fato da sua decepção. Decepção humana. Decepção com a humanidade. Quando ele responde para Jesus: eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. E essa é uma visão daquele homem que passou 38 anos na beira daquele tanque. Quando ele dá essa resposta para Jesus, um questionamento me vem à mente. Se ele sabe que ninguém vai colocar ele no tanque, por que ele continua no tanque? Por que ele continua lá? E aí é onde entra a visão que muitas vezes nós temos de nós mesmos, de que nós, muitas vezes no meio dos nossos fracassos e das nossas decepções, nós estamos colhendo o fruto que nos é devido, ou simplesmente que estamos no lugar que merecíamos estar. E essa não é uma verdade. No mundo nós temos aflições, no mundo nós ganhamos e nós perdemos. Nem sempre somos vencedores, mas há uma verdade soberana sobre nossas vidas. Nós somos filhos de Deus. Nós fomos escolhidos por Ele para vivermos segundo a proposta de herdeiros de um reino eterno, de um reino espiritual, de um reino celestial. E Deus nos está enxergando dessa forma, e Ele quer plantar em nosso coração essa certeza e essa convicção. Por isso, quando Jesus chega na vida e no coração daquele homem, Ele vai ouvir aquele homem, e antes de que aquele homem antes de que aquele homem apresente a sua decepção a Jesus, Jesus já tinha começado falando com ele a respeito da solução da sua decepção. O outro fato é justamente esse, o das oportunidades perdidas. Porque quando ele fala para Jesus: eu não consigo, porque tem sempre que eu vou me lançar, quando eu consigo me arrastar, quando eu consigo achar forças nos meus braços para arrastar o resto do meu corpo moribundo, para me lançar naquela água, outro já se lançou. Alguém chegou primeiro. Mas essa é a verdade, mais uma das verdades que Jesus nos deixa explícita ali, que Jesus é a oportunidade para todo o homem. Ele é a oportunidade que todo homem que conhecer, todo homem que tiver a oportunidade de trocar uma palavrinha que seja com Ele, terá a condição de sair do seu estado deplorável, de sair da sua condição caótica, de sair do seu estado de miserabilidade e ter um novo estado, uma nova condição. E é mais um dos fatos que a gente percebe ali no versículo 8, quando Jesus vai então dizer para ele, porque no primeiro momento ele não compreendeu,
Porque no primeiro momento ainda existe o conflito de quem é Jesus e de quem é o moribundo. O moribundo sabia que ele era incapaz de alcançar uma situação diferente daquela que ele tinha, e que ninguém iria lhe ajudar. Ele já sabia disso, porque ele vivia isso há 38 anos. Mas ele não sabia de Jesus. Por isso que quando Jesus começa o diálogo com ele, Jesus já começou o diálogo com ele com a resposta para os 38 anos de enfermidade. Mas ele não entendeu. Jesus já começou a conversa com ele dizendo: você quer ser curado? Às vezes, e muitas vezes, Jesus está tratando conosco, falando conosco, nos alertando através da palavra, através do amigo, através do pai, através da mãe, através do irmão. Jesus está falando, mas nós estamos tão embebecidos, tão envoltos nas nossas miserabilidades, que nós não damos a atenção que é necessária ao que está vindo da parte de Jesus. E talvez porque também aquele homem estava tão acostumado aos arrogantes religiosos judeus da época, que entravam ali para jogar as suas esmolas, para compensar as suas consciências das suas ações como religiosos apenas, e não como servos do Altíssimo Deus e do soberano Deus de amor. Então eles estavam tão acostumados, talvez eles olhassem para Jesus e pensassem que tudo que viria de Jesus seria apenas mais algumas moedas. Tem um outro fato, que é o fato de ali, então, a partir da palavra de Jesus, quando Jesus fala para ele: levanta e anda. Quando ele entendeu que ali havia uma ordem sobrenatural, porque Jesus não colocou a mão na aljava para pegar moedas. Jesus não tinha um pedaço de pão para dar para ele na mão ali. Mas Jesus falou, deu uma ordem, movida do poder do Espírito Santo. E quando Jesus fala, quando Jesus consegue ir além do nosso ouvido fechado, do nosso coração endurecido, da nossa alma entristecida, quando Ele vai além, Ele consegue chegar no nosso coração, Ele consegue chegar no nosso ouvido. Aí então a gente conhece Jesus, porque aí a gente consegue sentir alguma coisa de dentro para fora. Alguma coisa começa a mudar. As partes aleijadas do nosso corpo começam a ganhar vida, começam a se reestruturar. O que era fracasso começa a se transformar em vitória. O que era perca começa a se transformar em testemunho, para que muitos possam seguir um caminho, olhar para nós e caminhar numa direção certa. E ele conheceu Jesus, esse é um fato. Ele começou a conhecer o poder de Jesus, que começou a mover-se dentro dele. E aquelas suas pernas paralíticas, mirradas, esmilinguidas, sem força, sem vida, talvez pura pele e osso, começaram a se encher de vida. E ele se sentiu novamente digno de se levantar. Oh, aleluia! Digno de se colocar em pé. E aí vem o sétimo fato, que é o fato da transformação da vida. Que
aquele homem, a partir do momento em que ele se coloca de pé, ele vai andar. Ele vai andar. E ele vai começar a experimentar novamente a liberdade de poder seguir os seus caminhos, de poder tomar as suas decisões, de para onde ele quer ir. Até um momento, um pouco antes, na conversa, a fala dele era: eu não posso ir a lugar nenhum, eu não posso nem sequer ir a 3 metros perto desse tanque onde eu estou, eu não posso nem sequer me chegar até ali, porque se eu saio daqui eu perco o meu lugar. Se eu perco o meu lugar, eu perco a oportunidade que talvez, quem sabe um dia eu consiga. Sei lá, um dia todo mundo dorme na volta desse tanque e o anjo mexe a água com todo mundo dormindo, menos eu. Não, agora não era mais isso. Agora era um homem que estava transformado. A sua condição agora era de dono do seu rumo, dono do seu caminho. E isso entrou no coração dele. Isso fez com que ele realmente entendesse a mudança. Porque Jesus vai dar uma ordem para ele, né? Jesus vai falar com ele e vai dizer: pega a tua cama e vai embora. E naquele momento ele vai obedecer a ordem de Jesus. E aqui vem um fato muito interessante, que é o fato de que a religião nem sempre alcança o necessitado, mas Jesus alcança. Porque quando ele fala quando Jesus fala para aquele homem, sabe, se aquele homem fosse um judeu que estava ali naquele tempo sempre passando aquela situação difícil por 38 anos, mas era um judeu, e ele podia ser daqueles que resolveram viver mais a religiosidade do que aquilo que começa a acontecer dentro de nós quando uma palavra pelo Espírito Santo nos toca. Muitas vezes nós colocamos como limitadores as regras humanas, as regras religiosas, mas alguma coisa dentro de nós está dizendo: não é isso que eu tenho que obedecer. E aqui eu não estou falando de pecado, aqui eu não estou falando de transgredir a lei, aqui eu estou falando de ir além. Eu estou falando de ser mais do que esperam de você, ser mais do que pedem para você, ser mais do que estão te colocando como parâmetro na sua vida. Porque aquele homem, mesmo judeu, ele não estava nem aí se era sábado. Ele obedeceu a ordem de Jesus, porque a palavra de Jesus provocou uma mudança de dentro para fora. E ele chegou lá fora com a sua cama nas costas, e ele não teve nem sequer medo de responder para aqueles religiosos, para aqueles que estavam lá fora, para aqueles legalistas que estavam lá fora. Ele não teve medo de responder para eles: o homem que me curou mandou eu fazer, e eu fiz. As nossas regras, as nossas respostas prontas, as nossas maquinações, muitas vezes tiram a glória de Deus. Muitas vezes Deus está nos dando, e nós não estamos ouvindo a parte B da mensagem. Por que Deus fez tal coisa em nossas vidas? Por que Deus andou nessa caminhada em nossas vidas? Por que aconteceu desse jeito? Porque Deus é um Deus de propósitos. Deus é um Deus que não começa uma história sem saber como ela vai terminar. Deus não é um Deus que entrou na sua vida para não chegar a lugar nenhum com você, mas Ele fez com que você fosse gerado no ventre da sua mãe,
e começou a desenhar uma história para você, uma história de vitória. Você pode olhar para mim nesta noite e dizer: nada na minha vida parece ser vida de vitória. Mas nesta noite eu quero te dizer que nem sempre a vitória que Deus vai dar na sua vida poderá ser algo tremendo à vista dos olhos. Não foi aquele dia quando ele sai diante daqueles religiosos, tudo que eles viram é a lei sendo ofendida, era a empáfia humana sendo agredida, mas eles não conseguiram entender que aquele homem saiu de 38 anos de paralisia, e agora ele tinha força nas suas pernas para carregar a sua cama e ter a sua vida na sua mão. E nesta noite eu digo para você: ouça a voz de Jesus Cristo, ouça a voz do Santo Espírito ecoando dentro de você, te dizendo o que é que você tem que fazer. Porque nem sempre nos parâmetros da religião, nos parâmetros da sociedade, vai encontrar realmente a condição plena e perfeita para você cumprir o propósito de Deus na sua vida. Às vezes haverá limitações, às vezes não haverão as condições, mas se Jesus te mandou pegar essa cama e colocar nas costas e sair daquele lugar de mortos, de enfermos, de paralíticos, nesta noite, faça isso. Faça isso. Porque é você que vai glorificar o nome de Jesus. É através da sua vida que Jesus vai ser celebrado, que Jesus vai ser glorificado. E aquele homem saiu. Tudo que os religiosos queriam era encontrar uma forma de contestar Jesus. Mas tudo que aquele homem fez foi exaltar Jesus. Quando nós nos colocamos na contramão da religiosidade, na contramão dos acontecimentos, dos fatos naturais, com certeza nós vamos encontrar um jeito de glorificar e exaltar o nome do Senhor através das nossas vidas. E que nesta noite você possa ser motivado, ser inspirado a realmente olhar para Jesus. Porque diferente daquele homem, você que está me ouvindo, você que faz parte desta igreja, você que não faz parte desta igreja, mas que está me ouvindo, nesta noite, você está ouvindo Jesus te dizer: eu quero fazer alguma coisa na sua vida. Eu até conheço a sua história, eu até sei da sua realidade, eu sei o que você quer, eu sei o que você pode. Mas deixa eu te falar uma coisa. Pode ser do meu jeito? Pode ser da minha maneira? Porque se pode ser da minha maneira, nós dois, Jesus e você, vamos sair daqui nessa noite para fazer algo novo, surpreendente, algo maravilhoso, que vai glorificar o nome do Senhor e que vai trazer ao seu coração paz e uma nova perspectiva da sua vida. Que Deus abençoe você nessa noite. Que você possa, nesta noite, parar e ouvir a voz de Jesus, tratando com o seu coração. Talvez você já tenha algumas respostas prontas para algumas situações da sua vida. Quem sabe nessa noite
você retoma essa conversa com Jesus. Senhor Jesus, a respeito daquele assunto, é assim mesmo? É assim que tu queres? Está meio nebuloso. Eu acho que eu não entendi a tua vontade. Eu acho que eu ainda não... Se tu falou, eu não consegui prestar atenção. Eu não consegui realmente, se tu falou comigo e se alguma coisa já até foi mexida no meu coração, eu não consegui ter fé o suficiente, eu não consegui ter força o suficiente para mudar essa história, para mudar essa situação. Por isso eu fiquei nas metodologias da religião. Eu orei só quando me mandaram orar. Eu li a Bíblia só quando me mandaram ler a Bíblia. Eu só te busquei quando foi através de uma ordem eclesiástica do meu pastor. E o meu altar de oração ficou vazio. O meu relacionamento contigo se transformou em algo sem uma finalidade maior do que eu. E acho que eu perdi alguns pontos da minha vida. Em algum momento eu não escutei a sua voz direito, não compreendi a sua voz, porque eu sei de uma coisa: eu não estou vivendo o que eu tenho certeza que tu tens para a minha vida, nesta área, nesta área, nesta área, nesta área. E eu quero viver o que tu tens para mim, na minha vida. Por isso, nesta noite, Senhor Jesus, eu quero olhar para ti. Eu quero te enxergar no meio do meu caos. Eu quero poder falar a verdade do meu caos para você. Eu quero poder te mostrar a minha limitação. Eu quero te confessar os meus pecados. Eu quero abrir o meu coração, porque eu quero ser mudado de dentro para fora. Eu quero sentir essa mudança no meu interior. A tua palavra me diz que se eu crer de todo o meu coração, rios de águas vivas fluirão do meu interior, e muitos beberão destes rios. Mas eu olho para mim e parece que a única água que está saindo de dentro de mim é turva, é negra, é saloba. Ninguém quer beber. Ela não mata a sede. Ela não sacia ninguém. Ela não ajuda ninguém. Ela não limpa ninguém. Por isso eu quero sentir algo novo acontecer no meu interior, porque tudo que eu tenho visto na produção da minha vida, Senhor, é que no meu relacionamento contigo, o que mais importa é o que eu preciso, e muitas vezes não é o que tu queres. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nesta noite, nos alcança aonde, Senhor meu Deus, nós podemos pensar que nada mais nos alcançará. Daquelas áreas da nossa vida na qual nós estamos declarando: isto não vai mais mudar. Essa tristeza no meu coração não vai sair mais, esta angústia, este estado de miséria, este estado de fracasso, isso não vai mudar mais. Mas nesta noite,
eu te peço, nos alcança nesse lugar, para que nós possamos nos levantar, nos reerguer, nos colocar de pé e tomarmos pulso das nossas vidas, para ali na frente abrir a nossa boca para dizer o que nós temos, o que nós recebemos, o que está acontecendo em nossas vidas é por causa de Jesus em nós e do Teu Santo Espírito em nós. Em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja nesta noite, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, entra em cada casa, em cada família e constrói, Senhor meu Deus, este tempo especial, este tempo, Senhor meu Deus, restaurador, este tempo, Senhor, vivificador na vida de cada família, restaurando a alegria do lar, restaurando, Senhor meu Deus, a paz nas igrejas que estão abaladas por causa da pandemia, por causa, Senhor, do confinamento. Que Tu possas estar fortalecendo cada família em casa com o desejo de muito em breve estar juntos novamente. E quando estiverem juntos, que não seja tudo igual, que eles consigam vencer as diferenças que outrora haviam, que eles consigam vencer as limitações que outrora haviam, que eles consigam superar as barreiras, que eles consigam viver a plenitude do Teu amor uns com os outros, Senhor. Dá, Senhor, perspectivas novas. Hoje parece que nós só estamos enxergando uma única perspectiva, a da enfermidade, a da doença. Mas dá-nos perspectivas novas, Senhor. Dá-nos, Senhor meu Deus, visão nova. Eu não sei se aquele homem, na sua primeira resposta para Jesus, olhou nos olhos de Jesus. Talvez não, porque ele já estava ali há 38 anos. Ele já estava acostumado de ser desdenhado, de ser humilhado, de ser flagelado com as palavras muitas vezes. Mas quando ele olhou em Jesus, mudou o seu interior. E nesta noite eu te peço, nos encontra com os seus olhos de amor, Senhor, e nos faz restaurados nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia. Esta é a palavra que Deus tinha para nós, queridos, nesta noite. Espero que você possa deixá-la entrar no seu coração e produzir com a autoridade que há na palavra, que ela possa produzir na sua vida.